Nós vamos dar sequência, então, no estudo das doutrinas fundamentais, eclesiologia, doutrina acerca da igreja. E desde a semana passada nós iniciamos aqui uma parte do estudo e o propósito é responder a seguinte pergunta: quando a igreja surgiu? Então, eu não sei se todos estavam aqui na quarta passada, mas eu pedi para você responder aí na sua mente a essa pergunta. Quando a igreja surgiu? Se alguém perguntasse, quando a igreja teve início, qual seria a resposta? E aí então nós começamos a ver alguns termos que nós precisamos ter bem definido em nossa mente para que não haja confusão acerca da igreja. Queridos, então responda aí na sua mente. Quando a igreja surgiu? E aí no final você vai chegar à conclusão se você estava certo, se estava no caminho ou completamente equivocado. Então, para respondermos a essa pergunta, nós temos que definir com clareza alguns outros termos que aparecem nas Escrituras e que denominam grupos de pessoas. Nós já começamos a ver na semana passada, mas vamos rever brevemente, eu não vou só ler os textos aqui, aquilo que nós ainda não vimos, aí a gente prossegue. Então, termos que nós precisamos ter com clareza, para que não haja confusão. Primeiro, Israel. Quem são os israelitas? Você tem que saber isso. Quem são? É importante que você saiba que os israelitas são todos os descendentes físicos de Abraão por meio de Jacó. É importante lembrar que nem todo descendente de Abraão é um israelita. Lembram? Abraão, ele foi pai de muitas nações. E uma dessas nações é a nação de Israel. A dona Luísa fez essa pergunta na semana passada, né? É uma pergunta importante. E ela disse que ela sabia, ela só fez porque ela sabe que muitos aqui têm a dúvida e não tem coragem de perguntar. Não tem coragem de perguntar, né, dona Luísa? Se não é a senhora, eles vão embora com a dúvida para casa. Tá certo. Exatamente. Mas eles também tinham, eles só não admitem. E aí, eu agora, para deixar mais claro, eu trouxe aqui para vocês a genealogia. O que nos interessa é a parte da direita aqui, né? Da direita de vocês aí. Abraão lá. Estão vendo? Então você vê que Abraão, está gravando para cá. Abraão teve ali as suas esposas. Nem todas eram esposas, né? 2 esposas e uma era serva da esposa, que é Agar. E com Agar ele teve o primeiro dos seus filhos, que foi Ismael. De Ismael descendem israelitas? Não. Descende o quê? Ismaelitas, que vão dar origem ao povo árabe. Né? Os povos árabes de hoje, eles são descendentes de Ismael. Né? Eles creem, né, muitos, os muçulmanos, eles creem que o filho da promessa de Deus era Ismael, porque era o primogênito, foi o primeiro. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o filho da promessa viria da sua esposa Sara. Sara, então, teve Isaac. Todos os descendentes de Isaac são israelitas? Não, porque Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. De quem descendem os israelitas? Jacó. Jacó, ele teve o seu nome mudado para qual nome? Israel. Por isso, israelitas. De Esaú descendem os edomitas, povo de Edom, que se tornou o inimigo histórico de Israel no decorrer da história. E aí, depois que Sara, ela morre, Abraão casa mais uma vez. Ele casa com uma mulher chamada Quetura, com quem ele teve mais 6 filhos.
E esses 6 filhos vão dar origem a outras várias nações. Essas nações, elas povoaram a Arábia Oriental. O povo mais conhecido que descende desses 6 filhos talvez sejam os midianitas. Já deve ter ouvido falar esse termo, né? Você leu a Bíblia, você já deve ter visto isso. Os midianitas descendem dos filhos que Abraão teve com Quetura. Então, os israelitas, eles são descendentes de Abraão por meio de Jacó. Então, você vê que a descendência tem que percorrer os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Então, não é todos os descendentes de Abraão que são israelitas, nem todo descendente de Isaque é israelita, apenas os descendentes de Jacó. E aí, então, todos, a partir dele, se tornam israelitas. Ok? Você é do povo de Israel? Você é um israelita? Só se você é descendente de Jacó, senão, não. Então, os israelitas são descendentes físicos da linhagem. Você tem que ter parentesco com Jacó para ser um israelita. Isso tem que estar claro. Ficou claro? Quer que eu desenhe? Eu já desenhei, né? Está aí. Está desenhado. Então vamos lá. Outro termo que nós já vimos aqui também importante que a gente tem que saber. Crentes. Importante saber quem são os crentes. Vocês são crentes? Se Deus quiser, sim, né? Espero que todos aqui sejam crentes. O que significa crentes na Bíblia? São os integrantes da Assembleia. Aqui é um conjunto de pessoas que creem em Deus, no Deus da Bíblia, que creem em Cristo, que são crentes em Deus. Inclusive, dentro deste grupo estão pessoas que vieram antes mesmo de Abraão. Noé era um crente? Noé veio antes de Abraão, não veio? Ele acreditou em Deus? Era um crente. Abel, filho de Adão e Eva, ele era crente? Nós vimos que a Bíblia chama Abel de crente. Antes mesmo de Abraão, antes mesmo da existência da igreja, enfim. Então, todas as pessoas de todas as épocas que são marcadas pela fé em Deus são chamados de crentes. Na Bíblia, em Deus, fé verdadeira. Muitos hoje se dizem crentes, mas não são crentes de fato. Não creem nas Escrituras, não creem em Cristo, enfim. Então, a terminologia na Bíblia, crente é todo aquele que crê em Deus, no Deus verdadeiro, o único Senhor, em Cristo. Certo? Então, crentes dominados. Há um outro termo que também aparece nas Escrituras, que é o termo Israel espiritual, ou verdadeiros israelitas, ou Israel de Deus. Você vai encontrar essa nomenclatura na Bíblia. Então, quando você encontrar nas Escrituras esse termo, e tal povo era de fato verdadeiro Israel, era Israel de Deus. Quem são essas pessoas? São os judeus crentes. Então você tem agora a questão da linhagem física, biológica, descendentes de Jacó, mas que creram verdadeiramente em Deus. Haviam pessoas que eram israelitas, mas não acreditavam em Deus. Não seguiam a palavra do Senhor. Eles eram Israel espiritual? Não. Eles eram apenas israelitas, mas não eram aquilo que a Bíblia chama de verdadeiro Israel, ou Israel de Deus.
Quando você encontrar esse termo nas Escrituras, e esses termos aparecem nesses textos que nós já lemos na semana passada, eles estão falando de judeus verdadeiramente crentes. Nós vimos que em João 1,47, Jesus chama Natanael, um dos seus apóstolos, de verdadeiro israelita. Nós vimos em Gálatas 6,16, que Deus chama ali, na palavra, Paulo usa esse termo para falar de judeus crentes, ele chama do Israel de Deus. Então ele está falando de judeus da linhagem lá de Jacó, israelitas, verdadeiramente crentes. Havia muita gente em Israel, no povo de Israel, que não era crente. Então eles não fazem parte deste grupo chamado Israel espiritual. Entenderam? Então não vamos abrir os textos para não demorarmos muito. O próximo, nós vimos também filhos espirituais de Abraão. Quem são esses agora? Também aparece na Bíblia. Filhos espirituais de Abraão. Aqui engloba todos os crentes, sejam judeus da linhagem de Jacó, da linhagem israelita, sejam gentios de outras nações que creram, que tiveram uma fé semelhante à fé de Abraão. E isso ocorre a partir de Abraão. Então, aqueles que vieram antes de Abraão, eles não tinham como ter a fé de Abraão, porque Abraão ainda não tinha nem nascido. Então, eles não fazem parte desse grupo que a Bíblia coloca como filhos espirituais de Abraão. Você é um filho espiritual de Abraão? Sim. Sim. Nossa fé é uma fé semelhante a Abraão. Nós cremos em Deus. Então, aqui nós entramos. Engloba todos os crentes, judeus e gentios, a partir de Abraão. No final vai ter uma prova aqui, um testezinho, tá? Já prometi na semana passada, hoje sai. Para ver se vocês realmente entenderam. Sem dúvida. Vamos tratar agora da igreja, tá? Alguns textos importantes aqui que nós vimos. Nós vimos Mateus 16, capítulo 16, verso 18. Esse é importante abrir de novo aí. Será que a igreja sempre existiu? Esse texto nos dá um bom indicativo acerca disso. Mateus 16, verso 18. Então diz ali a palavra. Jesus aqui tendo um famoso diálogo ali com Pedro, o apóstolo Pedro. Ele diz assim, Jesus falando, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele fala aqui da igreja sendo edificada no passado, da igreja sendo edificada ali no presente, naquele momento que ele estava ali, é no futuro. Ou seja, existia a igreja antes de Jesus vir. Jesus instituiu a sua igreja ali naquele momento que esteve aqui no seu ministério terreno. Ele está falando que a igreja seria edificada. Então, não havia igreja até esse momento que Jesus conversa com Pedro. Ele é bem claro. Você, Pedro, é parte fundamental de algo novo que eu vou fazer. Eu vou construir a igreja. E você será uma pedra importante dessa construção. E essa igreja eu vou edificar logo mais no futuro. Então, não havia igreja até aqui. Depois nós vimos aqui, todos esses textos nós já vimos na semana passada. Aqui em 1 Coríntios 12, 13, tem uma marca importante da igreja aqui. Qual é uma marca distintiva acerca da igreja? O batismo do Espírito Santo. A habitação do Espírito. Essa é uma realidade que não ocorria antes de Jesus ser glorificado.
Jesus promete que ele enviaria o Espírito. Deus diz, olha, quando eu for, eu vos lhe enviarei o Consolador. Lá em Atos, no primeiro capítulo de Atos, quando Jesus está ali, passando 40 dias depois da sua glorificação, ensinando todas as coisas do reino, ele diz, permaneçam aí reunidos até que haja o batismo do Espírito sobre vocês. Então, essa é uma marca distintiva do período da igreja. Quem faz parte da igreja é alguém habitado pelo Espírito Santo. Essa habitação permanente não acontecia antes de Jesus ser glorificado. Depois, nós vimos vários textos aqui em Efésios. Efésios 2, versos 19 e 20, fala também acerca da edificação da igreja, que a igreja ela seria edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. No fundamento da igreja, aquilo que estabelece está a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Havia apóstolos antes do Novo Testamento? Então não havia igreja, porque a igreja foi edificada, ela foi fundamentada, ela foi levantada sobre esse alicerce doutrinário apostólico. Então não havia igreja antes. Vimos também Efésios 1, versos 20 a 23, que também coloca outra marca distintiva da igreja. Jesus como o cabeça dessa instituição. Pensar em uma igreja sem Jesus é pensar em uma igreja sem cabeça. Uma igreja acéfala. Então, mais uma marca distintiva da igreja. Vimos também Efésios 3, versos 4 a 6, onde Paulo ele vai falar sobre algo que era misterioso no passado, e aí ele explica o que era esse mistério que não havia sido revelado pelos profetas do Antigo Testamento, e ele diz que o mistério é a igreja, é a união de judeus e gentios em um só corpo. Ele diz que isso é algo novo, é algo que era misterioso no passado, que não foi profetizado, mas agora Paulo diz, eu estou aqui revelando a vocês esse mistério, e esse mistério é a comunhão de judeus e gentios em um só corpo. Vimos também Efésios 4, versos 7 a 8, onde a igreja ela é dotada de santos que possuem dons espirituais, e a Bíblia fala que esses dons eles só foram concedidos aos crentes depois que Jesus foi assunto aos céus. Jesus foi levado e então concede dons ao seu povo. Então a igreja ela só pode ser uma realidade de santos portadores de dons espirituais a partir da ascensão de Jesus. Então aqui nós temos um bom fundamento bíblico para dizermos que a igreja ela inicia a partir da ascensão de Jesus e o batismo dos primeiros santos lá em Atos 2. Então, quando a igreja surgiu, ela surge em Atos 2, a partir que os primeiros discípulos recebem o Espírito Santo. Ali se iniciou a igreja. A igreja, ela não substitui Israel. Por quê? Porque ser Israel é ser da linhagem de Jacó. Linhagem física, isso significa ser um israelita. Então a igreja, ela não supre isso, ela não substitui isso. O Novo Testamento, em momento algum, você encontra qualquer texto que aponte esse caminho. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele é muito enfático em tratar da igreja e de Israel de maneiras distintas, especialmente dos capítulos 9 a 11 de Romanos. Então, igreja não é Israel, Israel não é igreja. Se nós não entendermos isso, irmãos, se nós não fizermos essa distinção clara, você vai ter muita dificuldade com a escatologia.
Isso aqui é determinante. Quando eu vou conversar com alguém sobre escatologia, a primeira coisa que eu pergunto é o que você entende sobre Israel e igreja. Porque se a gente não começar estabelecendo isso claro, não tem como nós chegarmos na mesma conclusão. Você precisa ter isso muito bem estabelecido antes de estudar a escatologia. Vai determinar completamente a maneira como você vai enxergar os eventos, sejam do Antigo Testamento, sejam do Novo. Ok? Foi até aqui que nós fomos. Alguma dúvida acerca até esse momento? Então nós temos que ver ainda, isso aqui vai nos ajudar também com a questão da igreja, alguns símbolos da igreja no Novo Testamento. A igreja ela é comparada com alguns símbolos, e esses símbolos também nos ajudam a entender quando a igreja surgiu e o que é a igreja. A primeira, e talvez a mais conhecida ilustração ou símbolo da igreja é o corpo. Né? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Esse é o símbolo talvez mais conhecido. E um texto que fala sobre isso é Romanos 12. Então abra aí sua Bíblia em Romanos 12. Então diz ali o texto. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então a comparação da igreja ao corpo humano é a ideia de que no corpo nós temos vários membros diferentes, formas e funções diferentes, mas todos importantes para a saúde do corpo, todos têm a sua função, né? Ninguém vai achar que algo do seu corpo é menos importante, tudo ali está trabalhando junto pela saúde do corpo. Quando um membro do corpo, um órgão do corpo falha, o corpo padece. Quando um ali fica doente, o corpo fica doente. Então essa é a ideia. Na igreja nós somos assim. É uma comunidade de pessoas das mais diversas características, temperamentos, personalidades, mas todos cooperando juntos em unidade para a edificação e para a saúde do corpo, da igreja como um todo. Então isso é claramente visto no dia a dia da igreja. Como há diversidade em dons, em funções, mas todos ali trabalhando unidos em um mesmo propósito. Então esse é um dos símbolos aqui que fala sobre a igreja, né? Talvez o mais conhecido deles. Depois nós temos também a igreja comparada a um templo. O pastor Adriano falou já na introdução sobre a eclesiologia, a questão do templo, né? Que a igreja ela não é o templo físico. A igreja não é o lugar. Nós estamos aqui reunidos como igreja, não na igreja. A igreja é o local onde o espaço aqui, ele só se torna igreja quando nós estamos reunidos. Mas a igreja ela pode se reunir em qualquer lugar. Fecha-se esse prédio, a igreja pode se reunir ali na praça. A igreja estará lá. A igreja está onde os crentes estão. Mas a igreja ela tem também essa simbologia. Olha o texto de Efésios aí. Efésios 2, versos 19 a 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado,
cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Onde Deus habita? Vamos ser mais específico, onde o Deus Espírito Santo habita? Em cada crente. É nesse sentido que nós somos templo, morada de Deus, porque o Espírito Santo habita no crente. Então, a partir do momento que a igreja inicia, você conseguiria encontrar Deus no templo lá em Jerusalém? Deus estava lá no templo de Jerusalém a partir do momento que Cristo veio ao mundo? Não. Quando Jesus está aqui, Deus ele poderia ser encontrado aonde? Em Jesus. A partir do momento que Jesus é assunto ao céu e ele envia o Consolador para habitar nos crentes, onde Deus pode ser encontrado? Nos crentes. Na vida dos crentes. Por isso que a igreja é o templo de Deus. Porque é o local onde Deus hoje habita. Deus habita no meio do seu povo. Lá no Antigo Testamento, Deus habitou de que forma? No tabernáculo, depois no templo. Deus estava lá, havia o Shekinah, aquela nuvem que preenchia o lugar. Era uma manifestação visível para Deus mostrar: eu estou no meio de vocês. E aí então, depois do período da Antiga Aliança, quando Jesus vem, é dito que Jesus, ele tabernaculou entre nós. Qual que é a ideia? Deus estava ali no meio do seu povo, só que de uma outra forma, agora no Messias. Já neste período da época da igreja, Deus está tabernaculando em nós, dentro de cada um que crê e que foi batizado no Espírito. E aqui, irmãos, reforço, como a gente sempre reforça, só há um batismo no Espírito, que ocorre no momento da conversão. O batismo do Espírito não é uma segunda bênção, como muitos pregam por aí. Ele é dado no momento da conversão. Por isso, Paulo pode dizer, em 1 Coríntios 12, que há só um só Espírito. E que todos nós bebemos desse mesmo Espírito. Certo? Essa ideia de segunda bênção, ela só divide o corpo. Ela só cria castas de crentes. Crentes mais espirituais, crentes menos espirituais. Isso não existe nas Escrituras. Todos os crentes são iguais espiritualmente. Todos eles bebem o mesmo Espírito. Não há diferença nenhuma espiritual. A única diferença que há entre nós é a função que nós exercemos nesse corpo e a maturidade de cada um. Maturidade, ela vem com o tempo, ela vem com o estudo e a dedicação de cada um nas Escrituras. Essa é a nossa diferença. A função que nós temos no corpo e a maturidade de cada um. Ok? A próxima e última. Também há o símbolo do casal. Onde está isso? Efésios capítulo 5. Versos 31 e 32. Vamos ler o texto. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui ele está falando do matrimônio, casamento. Mas aí Paulo continua. Grande é este mistério do casamento? Não, ele diz. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É como se o casamento fosse uma parábola acerca do relacionamento de Cristo e a igreja. Isso aqui simboliza uma união singular, uma união indissolúvel que há entre Jesus e o seu povo e a sua igreja. Então esse símbolo reforça essa união, uma união inquebrável, uma união
insolúvel, indissolúvel. Jesus e a igreja. Eu creio que agora nós já somos capazes de responder essa pergunta, quando a igreja surgiu, especificamente definindo aquilo que é a igreja. Já que a igreja ela só existe depois da ascensão de Jesus, então a igreja são todos os crentes, judeus e gentios, inseridos no corpo de Cristo após a sua ascensão. Nós já lemos esse texto aqui antes, mas vamos ler de novo ali. O texto um pouquinho maior, desde o verso 11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, ou seja, não eram da linhagem de Israel, da linhagem de Jacó, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Quem são os que se intitulam circuncisão? Os judeus, os israelitas, os descendentes ali da antiga aliança, da promessa. E ele fala que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados, aqui Cristo, a ideia é Messias, vocês estavam sem o Messias, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O gentio ele não tinha as promessas, ele não tinha a palavra, ele não estava no povo da aliança. É isso que Paulo está dizendo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Para ser membro da família de Deus hoje, você tem que pertencer a qual grupo? O grupo dos israelitas? Grupo dos crentes? Sim. Mas mais especificamente ao grupo da Igreja Universal do Reino de Deus? Da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro? Qual igreja você tem que fazer parte? A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem aí várias igrejas locais com nomes diferentes. Mas todos aqueles que creem nas doutrinas fundamentais da fé cristã, que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador, fazem parte da Igreja Universal Católica, no sentido de todo mundo, dessa igreja invisível que nós já aprendemos o que é. Vocês entenderam? Ficou claro as distinções? Distinções? Podemos fazer o teste? Trouxe alguns personagens aqui para testar o conhecimento de vocês, para ver se de fato entenderam. São esses os personagens. E aí eu quero que vocês me digam qual categoria cada um faz parte. Temos Noé. Conhecem Noé? Conhece Faraó? Qual deles que eu estou falando aqui será? O do período de Moisés lá, né? Vamos usar aquele lá que tinha um coração bem bondoso. Não, duro. Estava endurecido. Moisés. Conhece Moisés? Conhecem Corá? Hã? Quem é Corá? Corá era um levita. Citou a revolta contra Moisés. Ele era um levita da casa de Coate. Ele era, portanto, parente de Moisés.
Existe a possibilidade dele ser neto de Moisés, ou neto de Arão, que era irmão de Moisés, e ele se rebelou contra Moisés, contra a liderança de Moisés. Depois nós temos Ruth. Quem era Ruth? Ela era israelita? Ela era uma moabita. Os moabitas, quem são os moabitas? São descendentes de quem? De Ló. De Ló com uma das suas filhas. Naquela relação incestuosa de Ló. Dali vieram os moabitas. Aí nós temos aí também Cornélio. Conhecem Cornélio, né? Conhecemos bem Cornélio. Era um centurião romano, da categoria dos tementes a Deus. E aí nós temos o apóstolo Paulo. Então vamos ver cada um aí, o que vocês me dizem. Começando ali com Noé. Noé, ele era israelita? Não! Não era, né? Por que ele não era? Porque ele veio antes, né? Antes de Israel, né? Antes de Jacó. Então ele não pode ser um israelita. Noé era crente? Sim, com certeza. Ele fazia parte do Israel espiritual? Não. Não. Ele era um filho espiritual de Abraão? Hã? Eu vi umas cabecinhas dizendo sim. Não. Por que ele não era? Porque ele não tinha como ter a fé de Abraão, se Abraão nem tinha tido fé ainda, né? Então ele não é considerado um filho espiritual de Abraão. Ele faz parte da igreja? Sim ou não? Não, né? Não, claro que não. Muito antes, né? Faraó. Será que o faraó vai gabaritar? Israel. Ele era israelita? Ele era crente? Só se for nos deuses do Egito, né? Ele era Israel espiritual? Ele era filho espiritual de Abraão? Ele é da igreja? Só se for da Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Não. Moisés. Moisés era um israelita? Claro que era, né? Por meio dele, ele estabeleceu as leis para a nação de Israel, mas ele veio muito depois de Jacó. Ele era um israelita, com certeza era. Ele era crente? Pô, se Moisés não era crente, o que salva para nós? Ele era do Israel espiritual? Ele era filho espiritual de Abraão? Vai gabaritar então. Ele era da igreja? Não, não era. Por quê? Porque ele não veio, não estava lá em Atos 2, não era, muito antes disso, né? Corá. Ele era israelita? Sim, era, com certeza. Era da mesma família de Moisés, né? Era um levita também, né? Ele era crente? Não era. Foi tragado pelo solo. Ele era do Israel espiritual? Por que não? Porque ele não era crente, né? Ele era um filho espiritual de Abraão? Ele tinha uma fé como a de Abraão? Também não. Então, se ele não era nada disso, ele não pode ser também, muito menos, da igreja, né? Agora, Ruth. Ela era de Israel? Era uma israelita? Não, ela era de outra nação, né? Ela abraçou a lei de Israel, ela se torna uma israelita. Todo gentil que passava a observar a lei, guardar a lei, ele era considerado parte do povo de Israel. Então, nesse sentido, ela se torna um israelita, mas ela não é da linhagem sanguínea de Jacó. Ela era crente? Sim. E se ela era crente, portanto, ela era de Israel espiritual? Não, porque ela não era de sangue, né? Ela era uma filha espiritual de Abraão? Agora sim, porque ela tinha uma fé semelhante de Abraão. E aqui não engloba a questão podia ser judeu ou gentil, tá? Ela era da igreja? Eu conheço a irmã Ruth, é crente, mas não é essa que eu estou falando. Ó, o Cornélio ali já escapou. Cornélio era do povo judeu?
Não, nós vimos que ele era um romano, né? Centurião romano. Ele era crente? Com certeza. Ele era Israel espiritual? Não, porque ele não tem a questão da linhagem para cumprir esse requisito. Ele era um filho espiritual de Abraão? Ele é da igreja? É da igreja, faz parte da igreja. E aí nós encontramos Paulo. Paulo, abra aí, só para a gente conhecer um pouco melhor Paulo em Filipenses 3. Se você está em Efésios, aí fica fácil. Próximo livro. Filipenses 3. Versos 5 e 6. Filipenses 3, versos 5 e 6. Filipenses 3, versos 5 e 6. Ok? Acharam? Então, olha o que ele fala sobre ele mesmo, né? Sobre da onde ele vem. Ele diz: fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então aí a gente já tem uma dica de algumas características que ele vai se enquadrar. Ele era do povo de Israel, segundo ele mesmo diz? Sim, da tribo de Benjamim. Ele era crente? Crente. Ele é Israel espiritual? Era, né? Ele cumpre os 2 primeiros, então gabaritou os 2 primeiros, fecha o 3º também. Ele era um filho espiritual de Abraão? Sim, também. E ele é da igreja? Com certeza. Então ele gabaritou, tirou nota 10 aqui, passou. Entenderam? Ficou claro essas distinções de cada um? Se você encontrar aí na sua Bíblia esses termos, agora você sabe o que é? Espero que sim. Ok, então nós respondendo à pergunta, quando a igreja surgiu, você tinha acertado aí na sua cabeça? Quando a igreja, mais ou menos? Mais ou menos, estava no caminho, né? Estava no caminho. Foi um pouquinho depois, isso. Então, por que ali quando Jesus, nesse mesmo diálogo, ele diz que ele vai dar as chaves do reino, né, para Pedro. E é o que ligar na terra será ligado no céu. O que ali Jesus quer dizer? Onde é que nós vemos isso acontecendo? Por que Pedro? Porque é Pedro quem abre o acesso da igreja aos judeus, primeira pregação. Depois, os samaritanos, por mais que eles já haviam sido recebidos, a pregação já tinham ouvido de Filipe, é só quando Pedro chega lá que o Espírito desce sobre eles, sobre os samaritanos. Depois nós vemos que nos gentios, na casa de Cornélio, quem estava lá? Pedro, mais uma vez. Então é Pedro quem abre no sentido de que ele é aquele que Deus colocou como sendo um instrumento para que houvesse o batismo do Espírito tanto em judeus como em gentios. Então é ele que abre nesse sentido. Ele é o primeiro, ele é o apóstolo direcionado a fazer isso. Tá? Então a igreja ela só surge a partir da ascensão de Jesus. Mais precisamente ali em Atos 2, com o derramado Espírito no Pentecostes. Ok? Então, na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre os propósitos da igreja e a sublimidade da igreja. Alguma dúvida? Não? Maravilha. Então, vamos ter a palavra de oração e encerramos. Oremos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de nos reunir aqui para aprender a Tua palavra, para nos alimentarmos e nos edificarmos. Pedimos que o Senhor continue a nos guardar ao longo desse resto de semana, que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas famílias,
nos dê disposição, ânimo para continuar buscando ao Senhor no nosso dia a dia, que possamos nos empenhar em conhecer a Ti por meio das Escrituras e também nos empenhar em fazer o Senhor conhecido neste mundo. Que possamos ser verdadeiros pregadores do Evangelho, com coragem, expor a verdadeira salvação e única salvação a todo este mundo perdido em seus delitos e pecados. Louvamos ao Senhor, que possamos estar aqui reunidos novamente no domingo. É o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém.